tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Onde o muro de Jericó foi derrubado. Nós lemos aqui que Deus avisou antes, a vitória já é tua, já dei, mas orientou como tinha que fazer. Primeiro falou que já deu, aí depois fala, mas o que tem que fazer para se concretizar, presta atenção. Deus já deu, mas tem que ser revelado. Depois ele fala assim, ó, só vamos fazer assim, 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 fizeram. E aconteceu o que Deus, o muro caiu. Amém? Aí nós vamos ler o capítulo 7, logo depois dessa grande vitória. Diz assim no capítulo 7: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos teus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Irmãos, a Bíblia diz assim, que a fé que salva, ela chega até nós, segundo a Bíblia, através da ministração da palavra. Amém? Ela salva o quê? Perdoa os pecados cometidos antes. E ela mantém salvo, porque segundo a Bíblia, o pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então essa palavra salva e continua salvando.
e diante do Senhor só vai entrar os salvos. Amém? Agora, quantos aqui acreditam que essa palavra todinha é verdadeiramente inspiração? Ela é de Deus e foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus é pura. Então eu não tenho nada comigo, dentro de mim, relacionado à minha sabedoria, à minha palavra, para melhorar isso aqui. Porque ela é perfeita. Ela é toda poderosa. Ela que criou tudo. Disse Deus e tudo se fez. Então ela é perfeita, então eu não posso, segundo a Bíblia, eu não posso acrescentar nada e nem tirar nada. Nenhum ser humano tem autonomia para mexer aqui. Amém? Amém? Nós lemos aqui o seguinte, que logo depois de uma grande vitória, que o muro de Jericó era para todos indestrutível. 3,5 de espessura e 6 metros. Ninguém entrava segundo eles. Mas segundo a Bíblia, o Senhor falou, já caiu. Só faz assim, assim, e no 7º dia deram um grito lá, uma loucura, né? Dando volta, gritando, dando no 7º dia, gritou, o muro caiu, tomaram o ar e conquistaram tudo. E falou, pode destruir tudo. Tudo aí está amaldiçoado. Aí o Senhor dá uma ordem. A prata, o ouro, os vasos de metal, não toque, porque vai para a casa do tesouro. Está consagrado ao Senhor. A prata, o ouro, os vasos de metal, vai para a casa do tesouro. Não mexam, destrói tudo, mas isso não mexa, que está para a casa do tesouro. Está consagrado ao Senhor. Aí nós lemos aqui o quê? Que não obedeceram. A Bíblia diz que Acã, no capítulo 7, ele é da tribo de Judá. E ele pegou, simplesmente, aqui vão falar o quê? Mas ainda bem que eu não tenho nada da rua que é amaldiçoado. Não, a questão não está essa aqui. A questão aqui é, Deus deu uma ordem e desobedeceu. Tá? Não é ficar procurando coisas para me safar. Não, mandei e não fez. Isso tudo é churumelas, é só mentira ficar escolhendo coisas para falar o que está amaldiçoado e o que não está. Isso é a carne tentando se justificar. Aqui a regra aqui é, eu mandei, tem que obedecer. Amém? Porque quem falou foi Deus. Aí depois eles pensam, prestou atenção que o adversário, nesse momento, é muito menor. Nem precisa mandar todo mundo. Só que perderam. E perderam, como é que o senhor fez a gente passar do Jordão? Para quê? Para entregar a gente na mão dos cananeus? Não, não é nada disso. Porque está prostrado aí querendo falar comigo, tentando se justificar e não entendendo o que está acontecendo. Tem pecado no meio de vocês, pô. Amém? Tem pecado no meio de vocês. Então, e perceba que Deus estava a favor e fizeram aquilo, ganharam. Mas agora, depois que pecaram, Deus está contra. Nós que fazemos com que Deus se torne contra nós, por causa de nossas atitudes. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, a vitória, se continuasse o quê? Na obediência, a vitória era certa. E a Bíblia é bem clara, quando Josué está orando, Deus responde, espera aí, prestou atenção, Deus revela onde está o problema. Não deixa ninguém sem entender, confundido. Deus revela, chega para Josué, que é um servo fiel dele, e fala assim, Israel pecou. Israel pecou, é por isso que vocês estão sendo derrotados. Amém? Em nome do Senhor. E se Deus não revela, passa batido. Acã sabia dessa regra que Deus estabeleceu? Sabia. Mas o que acontece? O que é Acã? Acã escuta a vontade de Deus, mas faz a vontade dele.
A nossa vontade nos separa de Deus. Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Ela não é a inspiração de Deus? Então essa é a verdade. Amém, irmão? Aqui a vontade de Deus, a Bíblia diz que é pura. Ela liberta, ela refrigera a alma. Ela dá sabedoria aos simples. Ela salva. Essa palavra aqui, amém, irmão? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa não. A Bíblia diz que eu estava morto em delito e pecado quando eu fazia o quê? Vivia de acordo com a minha vontade. Amém? Então tem coisas que para o homem não é, Deus não vai ver, Deus não está ligando, mas Deus não pensa como a gente. Deus não pensa como a gente. Uma coisa que foi criada na igreja, mentalidade carnal humana, que passa batido, mas de acordo com essa revelação, os homens tomam atitude de acordo com essa palavra. Essa, simples assim, ó. O pastor diz, os membros diz que a igreja é deles. O pastor diz para ir lá na minha igreja. O membro diz na minha igreja. Segundo a Bíblia, Jesus disse que é dele. Então perceba que eu estou falando uma mentira. Eu sou igreja. A igreja não é minha. O papo aqui, a conversa aqui é com o povo escolhido por Deus. O povo de Israel são filhos de Deus. São o povo escolhido, aqueles que ele decidiu salvar, tratar. Escolheu Abraão, começou ali. E agora aqueles que estão reunidos pela fé em Cristo passaram a ter um dono. Segundo a Bíblia, o dono é Jesus. Segundo a Bíblia, o dono é Jesus. Porque se eu falo se a igreja é minha, eu tomo atitude como se ela fosse minha, mas não é. Se eu ficar preocupado em dizer que ele é do Senhor Jesus, eu tenho que fazer o que o Senhor Jesus quer. Não o que eu quero. Porque eu não tenho direito de fazer aquilo que eu quero. Porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Presta atenção o que significa isso. Em meu nome é não falando que a igreja é minha. Em meu nome é falando para os membros que a igreja é dele. Glória a Deus! Em meu nome é uma presença espiritual. Ali eu estarei no meio deles. Em meu nome é eu governando. Em meu nome é eu sendo o Senhor do culto. Em meu nome é todo mundo me adorando. Em meu nome é falando que eu quero. Não é no que eu quero. Ali eu estarei. Uma presença espiritual, uma presença especial para edificar, para fortalecer, para restaurar, para libertar. É especial essa presença. Então só não aproveita quem não quer. Amém? Acã poderia que tem mais um inimigo a ser vencido, mas perdeu facilmente. Se continua obedecendo, ganha a peleja. Era mais uma vitória. Amém? A nossa vontade não serve. A nossa vontade não serve. É a vontade dele. A vontade dele, viu? Só rodou, fizeram o quê? Dançaram, rodopiaram por tipo de carneiro, gritaram, buzina. O grande inimigo caiu. O muro, e tudo derrotado. A Bíblia diz que na cruz, ele triunfou na cruz e venceu todos os nossos inimigos. Amém? Não gritou, não. Nem ouviu a boca dele, nada dele. Manso, humilde, morrendo por nós, pela alegria que lhe estava proposta, suportou tudo. A alegria que nos estava proposta para ele nos salvar, nos levarmos a Deus, fazer com que ele fosse o Senhor de nossas vidas, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Quem está de olho na vida eterna? A Bíblia diz para mim olhar para Jesus, ficar com os olhos fitos em Jesus.
autor e consumador da fé, que salva, mantém salvo e vai levar para o céu. Depois que eu sou salvo aqui, Ele me leva os meus olhos para olhar para a eternidade, para ficar com os olhos na eternidade. Eu tenho que olhar ainda Jesus, onde está Jesus? A nossa vida, a destra do Pai, para andar em santidade. Amém? E não é isso que o Espírito Santo está nos ensinando aqui. E a Bíblia diz que ele chega para Acã, descobre quando chega a tribo de Judá, quando se apresenta a tribo de Judá, vai falando homem por homem, quando chega em Acã, que loucura tu fez, meu filho, tu trouxe perturbação para todos nós, o Senhor turbou, Israel está turbado, a confusão está aí, ninguém está entendendo nada. Prestou atenção? Prestou atenção? Todo mundo turbado, olha a confusão que está, olha o que tu trouxe para nós. Nós pensávamos que ia ter uma vida de paz, nós pensávamos que ia vencer de novo, nós pensávamos que aquilo que nos afligia por causa do pecado não ia afligir mais. Prestou atenção? Tem uma confusão só em Israel, por causa do teu pecado. Presta atenção, por causa de muitos sofrem. Por causa de uma mentira pregada, o povo fica na confusão. Daqui a pouco tem um pecado que está perturbando e se deixa levar. Daqui a pouco tem algo que aconteceu que, se tiver sarada a alma, não atinge mais como atingia antigamente. Não, vem aquele mesmo problema que é cotidiano, terreno, e atinge feito coisa que não tem ninguém na alma. Não. Tem alguém na nossa alma para consolar o coração, para fortalecer. Tu não sente mais aquela dor por causa do pecado. Então a confusão está aí, sempre vai para a igreja para receber de Deus o quê? Nós não andamos mais por vista, mas sim pela fé. Acã pecou por quê? Tirou os olhos do Deus invisível, todo-poderoso, que destruiu Jericó, e olhou para a túnica, para a prata, ficou olhando para aquilo preso e cobiçou, pegou, guardou, pensando que ninguém estava vendo. Que loucura! Nem Josué enganou todo mundo, entendeu? Enganou todo mundo em Israel, até diante dos olhos do povo, Acã estava. Mas aquele que não tem nada de oculto que não venha a ser revelado, antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele que vê tudo. Chama, perdeu essa batalha. Tem confusão sim, porque eu não estou aí. A minha autoridade não governa, por isso que tem confusão. Porque estão de olho, a Bíblia diz que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo e as coisas que há no mundo, há concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Não é do Pai, é do mundo. A concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, isso tudo passa. Ele viu o ouro, ele viu a prata, e pegou, escondeu, viu uma túnica, pegou, e o Josué fala assim para ele: meu filho, que loucura! Aí fala assim para ele: glorifica a Deus. Glorifique a Deus. Isso é lindo, irmão. Josué, glorifica a Deus. Acã, glorifica a Deus agora. Fala tudo que tu fez. Fala a verdade. Confessa o pecado diante dele. Coisa linda. Glorificar é falar a verdade, glorificar é confessar, é se arrepender. Glorificar é: eu quero que saia esse mal daqui. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:1 que nós podemos glorificar a palavra. A Bíblia diz que o propósito nosso é para quê? Para a palavra ser glorificada. Pastor Senilson, a palavra ser glorificada. Como é que a palavra é glorificada, irmão? Na nossa vida, nos governando. A Bíblia diz para que tem os outros perdidos que vão ver nossas boas obras em Cristo. A Bíblia diz que através dessas boas obras em Cristo, boas obras é obedecer a palavra, que essas boas obras em Cristo vai glorificar o nosso Pai. Você tem Pai?
Quer glorificar o Pai? Glorifica a palavra dele. E glorificando a palavra dele, não tem um inimigo que fica de pé. Não tem. É obedecer a palavra, ele falou, tem que fazer, tem que fazer. Amém, irmão? Sabe para que essa reunião? Para a gente edificar, a Bíblia diz que ele levantou o pastor para edificar o corpo de Cristo, o corpo é de Cristo. Para a edificação do corpo, esse ajuntamento aqui é para todos sair daqui mais fortalecido pelo Senhor, não é para conquistar nada aí fora, não é para conquistar nada material, o mundo invisível chegou, não é conquistar, é ser edificado, casa espiritual, para a morada santa do Senhor pelo Espírito. É tudo invisível. Estão enchendo igrejas porque estão oferecendo o visível, o temporal, o passageiro. Mas Jesus, sabe o que o mundo fez com Jesus? Matou Jesus, porque ele trouxe o mundo invisível. É tudo mentira aqui, mas a regra é essa, obedecer. O Evangelho tem os mandamentos do Senhor Jesus, sabe por quê? 1 Coríntios diz, capítulo 6, que nós temos que glorificar o Senhor no nosso corpo. No nosso corpo. Vocês não sabem, quem vive fazendo a sua vontade ainda não sabe que nós somos templos do Senhor, que somos habitação do Espírito Santo, que o vosso corpo não é de vocês. Olha o que a Bíblia diz, o corpo não é de vocês, esse corpo é de Jesus, é do Espírito Santo, porque pagou um alto preço. Prestou atenção? Então está consagrado o quê? Lembra? A prata e o ouro está consagrado ao Senhor. Quem pegar para usar para outras coisas, outros fins, são anátemas. Prestou atenção? Você, o pastor, a igreja, não pertence mais a si. Tem um dono. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Amém? Está escrito. Tu não pode andar por aí como se você fosse dono de você. Porque, segundo a Bíblia, quem está em Cristo não é mais dono de si. Acã. Quem deu a vitória lá, espetacular, e chegou tudo isso até nós, foi ele. O muro caiu por causa dele, Acã. Tu não está feliz pelos muros ter caído, Acã? Olha o que aconteceu com o muro, que nos separava, que nos mantinha aqui separado, sofrendo o pecado. Olha como caiu, Acã, como tu vai fazer um negócio desse? Que loucura! Trair esse Senhor. Você não é dono mais de você. Existe uma regra para tu viver agora. Está toda revelada aqui. Josué estava confuso, mas o Senhor falou assim, Israel pecou contra mim. Está com um anátema aí. Está escondido. Aí vai lá, descobre tudo. Sabe qual foi o final, irmão? Tem que acontecer. Muito triste Josué de fazer isso. Mas é lindo que Acã glorificou a Deus. Confessou. Pequei contra o Senhor. Fiz isso, isso e isso. Mas a sentença chegou. Matou todos, a família, gado, criança, matou todos, ordem de Deus. Segundo a Bíblia, se nós pecarmos voluntariamente depois de ter o conhecimento da verdade, se isso aconteceu com Acã, o que vai acontecer conosco se nós ignorarmos, rejeitarmos o Espírito da graça que chegou? Estão pensando que dá para viver como Acã viveu, e pensam que estão salvos, mas Deus não muda, Ele é imutável. Se Ele falou que você não pertence mais a você, o meu comportamento tem que ser de acordo com a revelação. O que não pode aqui, revelado na Bíblia, não pode. Não pode. Eu não tenho autonomia, porque senão eu vou ser julgado como Acã.
que desobedeceu a palavra. Quem quer isso? Eu estou de olho na eternidade. Segundo a Bíblia, em 1 Timóteo, diz que se eu sair, eu firme nessa doutrina, eu vou me salvar e salvar alguns que me ouvem. Não estou preocupado de encher igreja. Quem se preocupa com isso vai fazer o que não deve. Pregar para agradar a carne. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não tenho que agradar a carne. O apóstolo Paulo disse assim: se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Mas o servo de Cristo agrada a Deus. Fala o que Deus quer. Então veja bem, a nossa vontade neutraliza, aniquila o agir de Deus em nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, se você não consegue ainda viver a vontade do Senhor, o anátema está aí. Mas, segundo a Bíblia, ele pode sair. O anátema é viver de acordo com o padrão que eu escolho. Acã decidiu satisfazer o desejo dele e ignorou o conselho do Senhor. Amém? Então, o que significa? Para não perder membros, para ganhar mais aplausos, para ganhar mais dinheiro no banco, para ganhar mais status, glória, eu não pratico a verdade nem ensino, mas só que tem alguém que está vendo. A Bíblia diz para a igreja de Sardes, sabe o quê? Presta bem atenção nisso, que o julgamento tem que ser segundo o Espírito, para ter sentido. Ele falou assim para aquela igreja: você tem nome de que está vivo, mas sabe o que ele diz? Mas na verdade está morta. Sabe quantos estão nessa situação? Pensando que estão vivos, por quê? Por causa da concupiscência dos olhos. Em vários lugares tu vê um louvor de profissionais, mas não santos. Tu vê uma pregação cheia de sublimidade de palavra, mas que não transforma o coração. Não adianta, a sabedoria é terrena. E com isso eu vou enchendo aquele espaço, mas o céu ficando vazio. Está repreendido em nome de Jesus. Essa sentença aqui, preste atenção. E prevaricaram os filhos de Israel. Prevaricar é ir além do que foi estabelecido. É tirar ou acrescentar do que foi estabelecido. Quando ele diz assim, eu não permito, acredite, não faça. Se Deus te salvou, se Jesus te salvou, eu tenho que me enquadrar na palavra, amém? Eu não vou prevaricar, eu não posso ir além e nem tirar, amém? No 3, olha só, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado, onde? Na carne, para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmão? Segundo o Espírito, se eu andar segundo o Espírito, revela que eu sou filho. Os filhos são influenciados, guiados pelo Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, é o conselho de Jesus para nós. Se eu rejeitar o conselho do Espírito, eu não sou filho, ainda estou na carne. Se ainda estou na carne, estou sob maldição em minha vida. Eu sou um anátema. Tem várias reuniões que o pastor é um maldito, está amaldiçoado e todos que estão presentes ali com ele, porque ele está fazendo a vontade da carne. Acã faz a vontade da carne, para satisfazer o desejo dele, não para glorificar a Deus. Seja anátema. Que palavra é essa, pastor? Como é que o senhor tem coragem de falar disso? Não, porque o apóstolo Paulo falou que tinha o Espírito Santo, e o mesmo Espírito habita em todo fiel. Disse assim, se eu, ou qualquer outra pessoa, outro anjo, seja lá quem for, pode vir até do céu, e pregar um outro evangelho,
que eu não vos tenho pregado, seja maldito, seja amaldiçoado quem fizer uma coisa dessa. Se eu não pregar como Jesus ensinou, eu sou um maldito. Se eu não viver como as regras do Espírito, eu sou um maldito. Porque ele deu uma ordem, Acã desobedeceu. Se o Espírito me manda eu fazer algo, me deu uma ordem também. Porque sabia que nas cartas, no Evangelho, sabia que, quando eu falo os mandamentos, aí eu lembro de que os mandamentos? O que a igreja lembra quando fala os mandamentos? Antigo? Mas tu sabia que nas cartas, no Evangelho, está repleto de mandamento para a igreja? E segundo a Bíblia, você é julgado pela lei da liberdade, porque eu tenho o Espírito Santo? Que estou livre, vou ter que viver como livre. Os mandamentos do Novo Testamento e das cartas são esquecidos. Aí já colocou até na cabeça do povo que se reúne que mandamento é só o antigo. Não, segundo a Bíblia, quer um mandamento? Quer um mandamento aqui simples e rápido. Se já ressuscitaste com Cristo, quem ressuscitou? Mandamento. Busca e pensa nas coisas de cima e não da terra. É mandamento. Quer outro? Se alguém diz que está em Cristo, mandamento. Deve andar como ele andou. Mandamento. Isso é mandamento. Se eu desobedecer, eu estou amaldiçoado também. Porque se alguém diz que está, se não anda como ele andou e não fala como ele mandou falar, não fica falando que é dele não, porque está envergonhando o Evangelho. Está sob maldição. Aí tu prestou atenção aqui na conversa de Josué com Deus. Por que tu está me clamando por causa dessa derrota? Tu já se sentiu derrotado? Tu anda se sentindo derrotado com os inimigos vencendo? Você não no centro da vontade de Deus? Viu a resposta de Deus qual é? É o pecado. Porque onde o pecado foi solucionado, tirado o pecado e o poder do pecado, não sente mais isso. Leva uma vida vitoriosa, porque segundo a Bíblia, a vitória que vence o mundo, que vence os inimigos, é a nossa fé. Quem desobedece o não do Senhor, deixa eu falar para vocês, está cometendo uma loucura. Sabe qual é o final? A morte eterna. E sabe qual é a desgraça? Tu está atingindo outras pessoas, pessoas estão sofrendo, ainda por causa do pecado, por causa da falsidade que as pessoas levam no Evangelho. Elas pensam que podem agir de acordo com a mentira que está sendo revelada na vida dos outros. Tu atinge outros. Que isso, pastor? Atinge. A Bíblia diz, sabe o que em Hebreus? Para a gente não deixar nenhum sentimento de amargura brotar em nossos corações. Não deixem nenhuma raiz de amargura brotar. É pecado a amargura. Não deixe. Para quê? Porque se brotar, vai contaminar os outros. Aí o Senhor fala assim, então para com isso. Vai falar o quê depois? Levante as juntas, anda reto, para não deixar ninguém cair, para poder salvar alguns. Aí eles esquecem que a Bíblia diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Será que o povo que está reunindo agora, lotado as igrejas, foi com esse propósito? Vou lá para ser mais edificado espiritualmente, para desenvolver mais a minha salvação com temor e tremor, através da mensagem que vai ser ministrada. Dá para contar a dedo, irmão. Quem é que foi para a igreja nessa manhã com esse propósito? Sabe para quê? A maioria? Cumprir tabela, marcar ponto e mostrar para o pastor que não falta. Mas a regra é mostrar para o meu bispo, o bispo da minha alma, que eu sou dele. Porque se eu me inclinar para o Espírito, segundo a Bíblia, vida e paz. Mas para a carne,
perturbação. Aonde? No meio da igreja. Olha a igreja dividida, ninguém se entende. Será por quê? A Bíblia diz que é um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, para viver a palavra, mas cada um faz a sua vontade, confusão. Mas a nossa esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E através desse entendimento, discernimento espiritual, na nossa mente, que nós podemos entender o que nos foi dado gratuitamente. Segundo a Bíblia, você e eu pertencemos a Jesus, não temos o direito de fazermos o que nós quisermos. Repreende isso em nome de Jesus, senão continua morte e destruição. Edificação espiritual não ocorre, porque eu estou fazendo a minha vontade. Enquanto for amigo do mundo, do desejo da tua vontade, não serei com você. Segundo a Bíblia, e é verdade. Tem fama que está vivo, mas na verdade está morto. Repreende isso em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.